Olá, esse vídeo é para falarmos sobre o nosso tema da semana, que é sobre autocuidado materno, para que a gente possa pensar sobre esse tema, refletir alguns aspectos que eu acho que são importantes, para a gente entender por que que parece tão óbvio que isso é importante e necessário, mas por que de tantas formas isso acaba não existindo ou tendo um espaço muito pequeno na vida de muitas mães. Então, um dos pontos que eu queria trazer aqui primeiro para a gente refletir é nosso valor social cultural, né? De que nós não fomos ensinados a cuidar da gente mesmo. A gente não é ensinado, né, quando criança, adolescente, a cuidar da gente mesmo. Né? Um valor social para nós é servir o outro. E o olhar individual acaba tendo um tom depreciativo, né, de individualismo, de egoísmo. E o autocuidado materno tem um estigma, né, um mito, né, por trás disso, como se fosse um abandonar os filhos para cuidar de si, né? Então, para que eu cuide de mim, eu tenho que deixar de cuidar do outro, e isso é inviável. Nenhuma mãe quer isso. Então a gente precisa ressignificar isso e entender que cuidar de mim não é deixar de cuidar do outro. Cuidar do outro não precisa excluir esse cuidado comigo. Então eu cuido do outro e eu cuido também de mim, né? E a gente se inclui nesse lugar de cuidado, de atenção, de saúde, né? A gente tem vários tipos de autocuidado, né? Que tem a ver com o nosso cuidado físico, emocional, social, espiritual. Existem vários aspectos do autocuidado. Então a gente pode mesclar um tanto dessas coisas para que a gente vá vivenciando e exercendo esse autocuidado em múltiplos contextos. A questão é que muitas vezes a gente, antes até de ser mãe, a gente escuta o quê? Depois que você tiver filho, você não vai ter mais tempo para nada. Né? E isso se reforça e se confirma a partir das demandas que um bebê e uma criança pequena exigem mesmo de nós, né? Então, isso traz essa confirmação, essa certeza, é verdade, estavam certo, aquilo que me dizia é isso mesmo, não tenho mais tempo para mim. E a gente vai absorvendo isso como uma verdade absoluta. E a gente vai incorporando isso e a gente vai cada vez mais deixando de ter esse tempo para si mesmo. Então eu queria trazer essas reflexões para que a gente possa quebrar alguns padrões, ressignificar algumas crenças que possibilitem que esse autocuidado exista num sentido de uma permissão, de um merecimento, de uma necessidade básica. Então, fica esse convite a refletir, né, a se questionar sobre isso, sobre esses aspectos. E um outro ponto que eu queria trazer aqui é: não importa o tipo de autocuidado que você deseja exercer, o que você precise nesse momento, mas que você tenha consciência de que o autocuidado é uma decisão. A gente escolhe se cuidar ou não. Por quê? Porque depende só de mim. Então, o autocuidado traz essa autorresponsabilidade, esse autocontrole sobre os rumos da própria vida. E aí a gente fala, então, sobre autoconhecimento. Né? A gente entender o que é que eu preciso nesse momento, o que é que enche o meu tanque emocional, o que eu preciso para estar bem. Tudo isso faz parte de um processo de autoconhecimento, de entender a si mesmo. Né? O que é importante para si mesmo. E aí, eu queria trazer para vocês essa percepção de que, enquanto mães, diante desse contexto, né, de crenças, de valores sociais, de um formato, né, de uma educação mais limitante nesse sentido, que não possibilita, né, que não incentiva esse autocuidado, quando a gente é mãe e a gente tem, né, toma a decisão de ter um autocuidado, quando a gente consegue exercer isso, o autocuidado passa a ser uma conquista. Porque diante de tantos entraves, né, e empecilhos para que isso aconteça, quando a gente de fato toma essa decisão e exerce o nosso autocuidado, é uma conquista. Então, o meu convite aqui para você é que você possa refletir, rever crenças, padrões que são seus ou que você de alguma forma absorveu isso ao longo da tua trajetória. E que você tome essa decisão de cuidar de você mesma e que você tenha então essa conquista para a sua própria vida.